Deus, nós estamos aqui na tua casa, Senhor. Tenho convicção que os teus ouvidos estão ouvindo o clamor desta igreja. Nós queremos um avivamento, nós queremos um derramamento do teu Espírito Santo. Queima com brasas vivas, assim como o Senhor queimou os lábios de Isaías. Queima-nos, Senhor, nesta noite, usando o teu servo nas tuas mãos como instrumento. Nós queremos sair daqui mais abençoado. Oramos, 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 clamamos por tua misericórdia. Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos ler uma palavra de Deus. Livro de João, capítulo 9, ou melhor, capítulo 10, e o versículo 9 da palavra do Senhor. Glória a Jesus por sua presença aqui neste lugar. Agradecemos a Deus, também os pastores, nosso pastor da igreja, pastor Leandro, pastor Leonardo, por esta bendita oportunidade de estar aqui na nossa casa, nosso templo sede, esse lugar aqui que nós guardamos no nosso coração. Glória a Jesus. E sem qualquer fanatismo algum, nós temos orgulho, alegria de sermos assembleianos e de servir a Deus aqui neste lugar. Glória a Jesus. Sempre, glória a Deus, que em momento oportuno eu faço menção dessa querida e amada igreja. Glória a Deus, sem fanatismo, mas é sempre uma alegria mencionar que pertencemos a este rebanho, a este aprisco. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, vamos ler uma palavra de Deus então. Livro de João, capítulo 10 e o verso 9, que vai ser base para as palavras que Deus tem colocado ao nosso coração. 10, 9 de João diz assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Amém? Pode tomar assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Queremos ser breve naquilo que vamos falar, mas deixar a mensagem do que Deus tem preparado para a nossa vida nesse dia. O ambiente está abençoado, o Espírito Santo está aqui em nosso meio. A palavra já está correndo neste lugar através da vida do servo de Deus, que esteve já falando algo da parte de Deus. E é certo, meus irmãos, que esta direção, esta orientação do nosso pastor presidente, juntamente com o pastor Leonardo, é uma orientação da parte de Deus. E eu creio que haverá um grande avivamento aqui neste lugar. Aleluia, um avivamento particular da igreja, e também um grande avivamento de salvação, de vidas, de salvação de almas, porque é Deus que está nos cutucando, nos estremecendo, nos sacudindo para fazer alguma coisa em prol do seu reino, nesse tempo que se aproxima o fim de todas as coisas. No livro de João, então, nos diz Jesus falando: Eu sou a porta. E essa semana, esta pequena palavra falava ao meu coração: Eu sou a porta. Eu sou a porta. Louvado seja Deus. E hoje, aqui nesse lugar, nós já vemos e entendemos que existe uma porta aberta aqui. Uma porta dos céus aberta. E nesta porta Deus vai enviar a sua palavra. E por esta porta o nosso louvor vai chegar na presença de Deus, a nossa oração, o nosso clamor, o nosso gemido vai chegar na presença de Deus, porque existe uma porta aberta aqui nesse lugar. Quando nós olhamos para o livro de João, eu entendo, meus irmãos, que o escritor, já no primeiro capítulo, ele tinha já uma intenção de falar sobre a identidade de Deus, a identidade de Cristo encarnado, porque no capítulo 1,
ele já começa a falar muitas coisas, muitos títulos a respeito de Jesus. Dentre eles, ele chama Jesus de o Verbo. Também no primeiro capítulo chama Jesus do Cordeiro de Deus. Também menciona Jesus como o Filho de Deus. Ainda no capítulo 1, o escritor menciona Jesus como o Messias, como o Rei de Israel e como o Filho do Homem. Ainda no capítulo 1, ele menciona Jesus como a luz do mundo, querendo identificar, trazer-nos a identidade de Jesus. Também no livro de João, quando nós olhamos o livro, nós vamos ver que o escritor menciona Jesus falando de si mesmo, dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a verdade, a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O escritor faz menção dizendo, 15:1 de João, que já foi lido aqui: eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta, em João 10:9. Então nós vemos uma preocupação de João em expor a identidade de Jesus, culminando aqui nesse texto que nós fizemos leitura, onde Jesus diz que ele é a porta. E eu comecei a pensar, meus irmãos, sobre porta. E a porta nada mais é, meus irmãos, do que uma abertura numa parede que permite a passagem, o acesso de um lugar para o outro. Ou ainda, a porta ela permite a restrição deste acesso, o controle deste acesso, a permissão de quem entra e de quem sai. Mas na linguagem do texto que nós fizemos leitura, a porta vai querer nos dizer, meus irmãos, que naqueles dias Jesus falava de uma maneira simples, para que o povo entendesse. Com pescadores ele falava sobre pesca, com agricultores ele falava sobre semeadura, e aqui ele vai usar uma linguagem aí do campo, uma linguagem pastoral. E aqui, meus irmãos, nesta linguagem, quando Jesus está dizendo a porta, ele está explicando para os seus ouvintes, que são as suas ovelhas, e ele está também se auto-identificando como pastor e como porta. E meus irmãos, a linguagem da época vai nos dizer que os apriscos onde as ovelhas eram guardadas, alguns eram formados por pedras na altura de 1 metro, uma área quadrada assim, onde as ovelhas entravam ali, o pastor colocava suas ovelhas ali dentro, e depois guardava ali dos animais ferozes. E é interessante que em alguns lugares desses não existia porta. A porta era o próprio pastor. Ou seja, durante a noite ele se acomodava na porta, ali uma rede ou um colchão, algo da época, e ali ele fazia ele dormia ali naquele lugar cuidando das suas ovelhas. Então, meus irmãos, esta explicação que Jesus está dizendo: eu sou a porta do aprisco, eu sou a porta do rebanho. E meus irmãos, eu comecei a estudar a Bíblia e pedi para Deus esta palavra, e Deus me levou na Bíblia sobre 3 portas que eu quero passar rapidamente antes de entrar nesse texto. 2 portas que se fecharam, e uma porta que ainda está aberta, mas vai se fechar a qualquer momento. A Bíblia nos diz, meus irmãos, em Gênesis 3:24, que Adão e Eva estavam em perfeita ordem no jardim do Éden, e de repente eles desobedecem a Deus e são expulsos do Éden. E 3:24 de Gênesis, e diz a Bíblia: e havendo lançado o homem fora, pôs querubins no oriente, no leste do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao seu redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, a Bíblia não fala neste momento de porta, mas nos dá a entender que este querubim, ele guardava o acesso. Então nós podemos entender que de alguma maneira ali existia uma porta. Esta porta que foi fechada no Éden, ela desencadeia toda a nossa história, porque a partir daí, meus irmãos, desta porta fechada, agora nós começamos a receber a herança do pecado de Adão e Eva.
A Bíblia também vai nos contar, meus irmãos, de uma segunda porta que se fechou. Gênesis capítulo 7, versículo 16, é a porta da arca de Noé. A Bíblia vai nos contar que Deus, Ele olha para o homem e vê que o pensamento, a intenção do coração do homem é amar, e Ele decide destruir o homem. E quando Ele olha para Noé, Noé acha graça aos seus olhos, e Deus tem misericórdia de Noé e da sua família, e pede para ele construir uma arca para que ambos entrem. E ali, meus irmãos, depois de um tempo vem o dilúvio, Deus fecha a arca. No 7,16 de Gênesis diz: o Senhor fechou por dentro, diz assim nesta versão bíblica. Em outras versões diz: o Senhor fechou a porta da arca. Noé é salvo e os que ficaram fora perecem. Uma terceira porta, meus irmãos, que vai se fechar, está no livro de Mateus capítulo 25, versículo 9 e 10. Vocês conhecem, muitos conhecem a parábola das 10 virgens, e vão entender que essas 10 virgens estavam indo para um casamento, para um banquete, para uma festa de casamento. E ali 5 levavam lâmpadas acesas e também azeite de reserva. E 5 imprudentes levavam as suas lâmpadas acesas, mas não calcularam o tempo da chegada, o tempo que iriam caminhar, e não tinham azeite o suficiente. E quando foram comprar azeite, quando voltaram e foram entrar nas boldas, nas festas, a porta estava fechada. Esta é a porta, meus irmãos. Quando Jesus voltar, esta porta ainda está aberta, esta porta não fechou. Então, meus irmãos, conclusão destas 3 portas: a porta do dilúvio se fechou, e aqueles que não entraram pereceram no dilúvio. As portas, meus irmãos, das 10 virgens ainda vai se fechar, mas a porta que nos deixou uma herança de pecado é a porta do Éden, de 3:24 de Gênesis, onde Deus estava perto do homem e o homem estava perto de Deus, mas agora se torna longe, afastado de Deus. O homem tinha comunhão com Deus e agora, devido ao pecado, ele não tem mais comunhão com Deus. O homem tinha diálogo com Deus na viração do dia, porque o Senhor descia para conversar com Adão, mas agora, devido ao seu pecado, ele já não tem mais diálogo, ele já não tem mais prazer na presença de Deus, ele não tem mais alegria na presença de Deus, porque vai dizer a palavra do Senhor que agora Adão tem medo do Senhor, porque Deus entra no jardim e Adão se esconde do Senhor. Aleluia. Esta porta que se fechou, meus irmãos, vai fechar a porta da comunhão de Deus com o homem. Esta porta que nos fala, meus irmãos, nos relata Romanos 15:12 diz: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, e assim a morte passou para todos os homens, e por isso todos nós pecamos. Aleluia. Todos nós nascemos com esta herança de destruição do pecado. A Bíblia nos diz, Romanos 23:23, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia também diz, meus irmãos, Romanos 6:23, a primeira parte: o salário do pecado, ele é a morte. E assim, meus irmãos, os nossos pais, Adão e Eva, eles são expulsos do Éden. E quando se fecha a porta do Éden, se fecha a amizade de Deus com o homem, se fecha a imortalidade do corpo humano. Eu não sei explicar o que aconteceu no Éden, mas Deus mudou algo dentro da célula do homem, que a célula do homem era infinita na sua reprodução, mas Deus entrou lá dentro do ser do homem e fez uma mudança, e o homem que nasceu para viver para sempre, agora ele passa a morrer. O homem, fechou-se a porta para o homem, a porta da comunhão com Deus. Louvado seja o nome do nosso Cristo Jesus. E assim, meus irmãos, está a terra neste panorama difícil de se viver. O homem nesses dias, meus irmãos, ele está afastado da presença de Deus.
Os homens estão tomados pelos vícios. Os homens estão tomados sem uma esperança de salvação. Assim nós éramos antes de aceitar a Cristo. Assim nós éramos antes de entrar por esta porta, preso em cadeias invisíveis. Aleluia, porque a porta se fechou. A humanidade nesta terra, ela não conhece a porta chamada Jesus, e por isso está indo de mal a pior. O homem está escravizado. Aleluia, por isso é papel da igreja bradar neste tempo que existe uma porta aberta. Esta porta ainda não se fechou, e ela está aberta nesta noite. Ela se chama Jesus. Este é o cenário do homem decaído da presença de Deus. Mas agora Jesus começa a dizer nesse texto, dizendo: eu sou a porta. Aleluia, ou seja, o homem tem uma porta fechada diante de si. O homem tem a porta da esperança fechada. O homem é inimigo de Deus, porque Deus não tem amizade com o pecado, e o homem agora é amigo do pecado. A esperança do homem parece que pereceu, mas Jesus dá um brado dizendo: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Aleluia, eu sou a porta. Jesus está dizendo, meus irmãos, que Ele não é uma das portas. É o artigo definido, eu sou a porta. Ele quis dizer, eu sou a única porta. Não existe outra porta. Para quê? Para o homem se reconciliar com Deus. Não existe outro caminho. Não existe outra vida. Não existe outra oportunidade. Não existe um nome nesta terra. É o nome dele para reconciliar-se com Jesus, com Deus, é Jesus. Ele é a porta. Existe um jargão aí, meus irmãos, que diz: todos os caminhos levam para Deus, todos os caminhos levam para o céu. Mas a Bíblia vai nos dizer em 1 Timóteo 2,5: porque existe somente um mediador entre Deus e o homem, e ele se chama Jesus de Nazaré. Ele se chama Jesus, o homem que morreu pelos nossos pecados. Jesus mesmo disse, meus irmãos, aleluia, que mensagem, a mensagem essa daqui é bíblica, é daquele tempo, aleluia. Nós estamos falando de antigamente, aleluia. Eu quero pautar a Bíblia, pautar a mensagem, numa mensagem simples de antigamente, onde a igreja começava a dizer: Ele é a porta para a minha salvação, e a igreja se alegrava, e o pregador começava a dizer: Ele é a minha porta de esperança, e a igreja se alegrava, aleluia. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não existe um nome no céu, não existe um nome na terra, não existe um nome na história maior que o nome de Jesus, aleluia. Ele disse: eu sou o caminho. A Bíblia nos diz em Romanos 10:20 que se abriu com a carne de Jesus, com a morte de Jesus na crucificação, o véu do templo que fazia separação. O homem não podia entrar nos santos dos santos, somente o sacerdote podia entrar. Mas agora, quando Jesus morre, o véu do templo que fazia divisão, ele é rasgado de cima a baixo. Sabe essa presença que você está sentindo? Num tempo atrás nós não podíamos sentir, mas Deus abriu, aleluia, a porta da sua presença para a juventude da Uruguaiana, para a igreja da Uruguaiana, para os obreiros da Uruguaiana. E é essa presença que nos alegra, essa presença que nos anima, é essa presença que está conosco nessa noite. O véu se rasgou de alto a baixo. O que acontece em Hebreus 10:20? Se abre um novo e vivo caminho. Esse caminho que Jesus disse: eu sou o caminho, ele não é um caminho de morte, ele é um caminho de vida.
ele não é um caminho ultrapassado, ele é um caminho novo. Aleluia, ele é um caminho novo. Quantas portas você já bateu? Quantos lugares você já buscou uma palavra que acalentasse o teu coração? Eu tenho uma boa nova para você. Esse novo caminho está aqui, e você entrou na casa de Deus nesta noite. Esse caminho é novo para os teus pés, tem novidade de vida. Aleluia, Deus está aqui nesse dia. Esse caminho é novo, esse caminho é vivo. E Jesus disse então: eu sou o caminho. E ele também disse: eu sou a verdade. E a Bíblia nos diz, João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma passagem que eu gosto muito, e repito em toda a mensagem que eu puder, que é Nicodemos, ou melhor, que é Pilatos diante de Jesus, e Jesus diante de Pilatos. E ali eles estão conversando, e Jesus diz: eu venho em testemunho da verdade. E Pilatos, eu imagino o olhar de Pilatos para Jesus, perguntando na sua vida vazia, na sua vida de confusão. Ele diz, se eu não me engano, 16, 18 de João: o que é a verdade? O mundo, meus irmãos, os nossos colegas de trabalho, eles não sabem o que é a verdade. Eles não conhecem a verdade, eles não entendem a verdade. Aleluia, aleluia. João 8,32 diz que a verdade é a que liberta. Louvado seja o nome do Senhor. João 17,17 diz que a palavra é a verdade, e Jesus é a verdade. Ele mesmo disse: eu sou a verdade. O mundo está atribulado sem saber que verdade correr. A internet, o conhecimento se tornou tão abrangente que se colocam 5 verdades diante de nós, e o cérebro humano, diante de muitas opções, ele fica confuso. Mas a igreja está firmada num pilar chamado verdade, Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nesse mesmo capítulo, Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna, porque Ele é a porta. Ele é a porta, meus irmãos. Ele disse: eu sou a porta, nessa primeira parte do versículo. E ele segue dizendo, meus irmãos: se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E às vezes a gente se pergunta: eu vou ser salvo de quê? Do que eu preciso ser salvo, pregador? Do que eu estou sofrendo um risco de vida? Aleluia. A Bíblia nos diz em Eclesiastes 3,11 que Deus colocou no coração do homem o sentido da eternidade. Ou seja, meus irmãos, quando a gente vai num velório, olha o corpo sem vida, nós nunca vamos nos acostumar com isso. Faz 10 mil anos que o corpo de Abel caiu ali, quase 10 mil anos aproximadamente. E de lá para cá nós nunca vamos nos acostumar com um corpo sem vida. Por quê? Porque nós temos o sentido da eternidade na nossa vida. Dificilmente alguém marcou o dia da sua partida. Não, a gente tem a noção de que vai viver eternamente. A gente sabe que morrendo vai para a glória, mas ninguém quer morrer. A gente quer ser arrebatado. Aleluia, por quê? Porque Deus colocou o sentido da eternidade no nosso coração. Porque Ele nos fez eterno no Éden. Só que o nosso pecado desconfigurou algo dentro da nossa célula lá, que a gente vai passar a morrer. Então, meus irmãos, nós nascemos para ser eterno, porém Hebreus 9:27 diz que ao homem está ordenado morrer uma vez, depois vem o juízo. Se existe uma certeza desta vida, é que nós vamos morrer. E a Bíblia nos diz em Eclesiastes 12:7 que, aleluia, o nosso corpo ele volta para o pó, o espírito volta para Deus que o deu. E a nossa alma para onde vai? E o que é a nossa alma? É a nossa personalidade, é o nosso intelecto, é nossas emoções, é o nosso pensamento, é o nosso poder de decisão.
é o nosso poder de sentir, de analisar, de julgar, de discernir. Essa é a nossa alma. Para onde vai a nossa alma depois que nós morrermos? Do que a gente precisa estar a salvo desta eternidade? Mateus 7,13 diz assim: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por esta porta. E porque estreita e apertada é o caminho que leva à vida, poucos são os que a encontram. Do que nós devemos ser salvos? Da realidade que nós vamos morrer nesta terra e vai existir uma eternidade lá do outro lado. Aleluia! E onde nós queremos passar a eternidade? Perto de Jesus ou longe de Jesus? Perto de Deus ou longe de Deus? É isso que o texto está dizendo. Ele é a porta para salvar o homem, salvar de uma eternidade sem Deus, salvar de uma eternidade de perdição, salvar de uma eternidade, aleluia. A Bíblia vai falar sobre a eternidade sem Deus, e ali diz que é terrível, diz que há fogo, diz que há ranger de dentes, aleluia. Mas a porta está aberta nesse domingo para a eternidade junto com Cristo, para uma eternidade junto com o nosso Salvador. As portas estão abertas para você nesse dia. A porta da salvação está aberta. Ela se chama Jesus. Aleluia. A nossa natureza pecaminosa gerou uma dívida no mundo espiritual. Essa dívida é o nosso pecado. Nós não somos dignos de entrar por esta porta, mas o pastor amado Jesus, ele deu a sua vida e ele pagou esta dívida. É como se você tivesse 10 mil reais devendo lá no banco, e de repente amanhã você vai lá e você vai ver, e o gerente diz assim: eu não sei o que aconteceu, mas alguém veio aqui e pagou a sua dívida. É esse o perdão que Jesus tem para nós nessa noite. Ele perdoa os teus pecados, os meus pecados. Não importa o que você fez, o quanto você errou. Não importa se você estava aqui e agora está lá. Não importa, aleluia, a gravidade da situação da sua vida. A porta continua aberta para você. Louvado seja o nome do Senhor. Do que eu devo ser salvo? De uma eternidade sem Deus. Aleluia. E como eu devo ser salvo? Entrando pela porta chamada Jesus. A Bíblia vai continuar nos dizendo, meus irmãos, nesse versículo, eu vou caminhar para o final: entrará e sairá e achará pastagem. Eu comecei a buscar a Deus: Senhor, me dá algo especial desta parte. O que quer dizer esta porta? Que eu entro, que eu saio, que eu encontro pastagem. E Deus falava ao meu coração, meus irmãos, aleluia, no Salmo 23, que é o Salmo do bom pastor. Quando nós entramos nesta porta chamada Jesus, nós estamos aceitando esse pastor que é bom. E esse pastor, nós começamos a andar com ele e seguir ele. Seguir ele, nós vamos onde ele andar, nós andamos. Se ele sobe, nós subimos. Se ele desce, nós descemos. Se nós vamos para cá, eu vou junto. Não sou eu que decido mais, é ele que decide. Aleluia. E eu comecei a ouvir o Salmo, ou melhor, ler o Salmo 23. E o Salmo 23 nos diz: o Senhor é meu pastor, não me faltará. E eu comecei a entender, meus irmãos, quando a gente entra nesta porta chamada Jesus, às vezes pode faltar alguma coisa, mas Ele não falta. Porque quando, meus irmãos, nas madrugadas inseguras da vida, quando a gente não sabe para onde correr, para onde ir, a gente dobra os nossos joelhos em secreto com Deus.
a esposa não vê, o filho não vê, a mãe não vê, mas não falta a presença dEle, não falta a comunhão com Ele. E Ele de repente fala ao nosso ouvido na madrugada: não temas, porque eu estou contigo. Oh, glória a Deus, como é bom andar com Ele, como é bom caminhar com Ele, meus irmãos. E esse pastor é tão bom quando nós andamos por essa porta, porque ele começa a nos carregar. Se você prestar atenção, o Salmo 23, ele parece que o pastor está caminhando com a gente, e parece que a gente está caminhando com o pastor, porque a ovelha está contando as aventuras que ela está tendo com o seu pastor, as alegrias que ela está tendo com o seu pastor. Aleluia, porque essa porta do Salmo 23 é a porta da restauração, da comunhão com Deus. Jesus restaura a comunhão que Adão perdeu, a alegria que Adão perdeu, Jesus restaura. E agora nós começamos a andar com o bom pastor. Salmo 23, o verso 2 diz que Ele me faz deitar nos verdes pastos, Ele me guia mansamente às águas tranquilas. Ou seja, Ele me conduz em tempo de bonança, Ele me guarda, Ele me pega no colo. No tempo de tempestade Ele está comigo, me guardando. Ele me dá água, Ele me dá pasto, Ele me dá alimento. Ele refrigera a minha alma nas veredas da justiça. Pelo quê? Porque eu mereço? Não, é pelo amor do seu nome, porque esse é o bom pastor. Essa é a porta que nós entramos. Ele está conosco em cada momento da nossa vida, esse pastor, porque nós entramos por essa porta. Em momento de enfermidade Ele está conosco. No verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra e de morte, não temerei mal algum, porque Tu está comigo, e a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Você acha que você tem um Deus covarde, que no momento da enfermidade Ele vai te deixar? Não, Ele está contigo, Ele está do teu lado. Embora você grite às vezes e parece que Ele não ouve a tua voz, mas Ele está contigo. Aleluia. A minha menina ali, a Madu, que está conosco, está ali na escolinha. Aleluia. Com agora um ano e meio atrás, acredito, estava assim nas costas dela, nasceu umas bolhas terríveis. E aquelas bolhas só iam aumentando e multiplicando. Nós levamos ela para o médico Telson. Ele disse: olha, eu sei qual é o nome dessa doença. Fez um exame e ele disse: esta doença de pele não tem cura. Não tem cura isso, nós vamos fazer uma raspagem. E foi falando com um jeitinho ali, até que tem uma anestesia geral. E ali vou fazer uma raspagem e vai sair daqui, mas nada vai impedir de voltar em outro lugar, porque essa doença, ela não é localizada aqui, ela não tem cura, ela está em algum lugar, não sei dizer se no sangue, mas ela não tem cura. A irmã Marielle e eu reunimos a Manu e o bom pastor junto conosco. A porta junto conosco, entramos pela porta de oração e começamos a orar pela menina. E a Marielle disse: Manu, tu faz a tua oração também. Nós vamos orar por ti, mas tu faz a tua oração. Aleluia. No quarto dela nós oramos. Começou a passar os dias e aquelas bolhas começaram a estourar. E em poucos dias a pele da menina estava novinha, porque o bom pastor entrou conosco no vale da enfermidade. Ele caminha contigo. É noite de restauração. Aleluia. Deus restaura a porta da comunhão conosco. Ele começa a caminhar conosco no versículo 5. Ele vai nos colocar numa mesa próspera, numa mesa preparada, aleluia, na presença dos nossos inimigos.
Ele vai ungir a nossa cabeça com óleo, porque a ovelha, há quem diga que ela tem facilidade para pegar vermes nas orelhas, para pegar vermes. Então nós somos ungidos, somos sarados. Ele transborda o nosso cálice. Aleluia. Ele transborda o nosso cálice. Isso quer dizer que Ele nos dá mais do que nós merecemos. Nós não somos merecedores de tanta bênção. Nós não somos merecedores de tanta compaixão, de tanta misericórdia, mas Ele transborda o nosso cálice, porque essa porta chamada Jesus é gloriosa. Aleluia. E no verso 6 diz: certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Esse é o nosso pastor, essa é a porta que nós entramos. E quando nós entramos por esta porta, nós aceitamos este pastor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Glória a Jesus. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós queremos, irmãos, fazer um convite especial para você, meu irmão, meu amigo, que nunca aceitou a Jesus, que nunca entrou por esta porta, já ouviu falar, mas agora nós queremos aproveitar que você está aqui juntamente conosco. Queremos convidar alguém que está aqui, que quer aceitar a Jesus como seu Salvador. Faça um sinal, levante a mão. Se tem alguém que nunca aceitou Jesus, ali temos um irmão. Aleluia. Eu quero pedir, passe aqui na frente, alguém vai acompanhar. Temos uma pessoa ali. Aleluia, meus irmãos, a porta está aberta. Se eu continuasse pregando aqui, eu poderia falar sobre a porta da reconciliação. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. A porta está aberta. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus? Tem mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Que quer entrar por esta porta? Você não sabia que você estava em dúvida, você não sabia que existia um perigo iminente, você não sabia que estava passando por um perigo de morrer sem Jesus e viver uma eternidade sem Deus. Para quem é esta porta? É para você que quer aceitar Jesus como Salvador. Passe aqui na frente. Esse é o primeiro convite. Aceite a Jesus. Eu aceitei a Jesus nos meus 19 anos. Eu estava depressivo, um jovem sem motivação. Eu caminhava de noite e dormia de dia. Eu não tinha expectativa de vida, eu não tinha uma profissão, eu não tinha um horizonte, eu não tinha um norte. Mas Jesus me encontrou e eu entrei por esta porta. Hoje em dia temos uma família abençoada. Hoje em dia temos um trabalho abençoado, porque nós entramos por esta porta. E a depressão que eu tinha no meu coração, Jesus fez um milagre, colocou a alegria da salvação e a esperança da vida eterna. Aleluia. A porta da salvação. Aleluia. Hoje glória. ainda aberta está. Aleluia. Pois a porta que Deus abre, Aleluia. homem não pode fechar. A porta da salvação, aleluia, está aberta. hoje ainda aberta está. Está aberta a porta. E a porta que Deus abre, aleluia, homem não pode fechar. Aleluia. Eu vagava neste mundo, Oh, não glória tinha a Deus. paz nem um segundo, nem sabia o que fazer. Que porta gloriosa. Então vi uma Oh, glória. porta aberta e um homem Porta estava abençoada. perto. Então eu parei para Oh, glória a ver.
Aleluia. homem de branco, o seu rosto igual ao santo, era mesmo meu. E fazia, ele a mim, ele dizia: vinde a mim, ó pecador.